Ora, obrigado pelas tuas palavras. Pelo esse currículo. Devia ter enviado um currículo mais pequeno, porque já me estava a ficar embaraçado. Mas, primeiro que nada, queria desejar um bom ano a todos. Um bom ano 23, com muita saúde, tanto aqui em Portugal como no Brasil. Gostaria de vos dar os parabéns por esta organização deste evento, que eu desconhecia até há pouco tempo, e que me parece especialmente interessante pela forma como vocês têm conseguido articular variados temas. Queria também agradecer o convite que me fizeram ao General Rui Moura para participar, obviamente, nesta sessão. Uma palavra especial ao Dr. Pedro Avilés, que já nos conhecemos há muitos, muitos anos, e vamos ter a oportunidade de continuar de falar mais vezes. Queria sublinhar que esta apresentação não vai provavelmente durar os 45 minutos. Eu tendo a ser bastante económico na arrumação dos meus temas, e em parte o sumário foi feito pelo general Rui Moura, já reflete muito daquilo que eu vou dizer, ou seja, a narrativa vai ser complementada, garantidamente, mas o essencial, a linha de interpretação já foi exposta pelo general Rui Moura. Queria também dizer que esta apresentação vai ser parcialmente lida. Há aqui, obviamente, eu tenho sempre a tendência para ser cuidadoso com o tempo, mas há aqui também a influência de uma, da influência da academia norte-americana e anglo-americana, que de alguma forma contamina-nos um bocadinho a todos. Tende a funcionar bem essa estratégia e eu acabo por segui-la. Ora bem, como foi dito pelo general Rui Moura, a minha ideia era falar um pouco da transformação ocorrida na cultura militar portuguesa do século XVII. E quando estou a falar de cultura militar, estou a falar de uma forma geral, de doutrina, de história, de experiência, da ligação do mundo militar com a teologia, com a religião, com a questão, até com questões étnicas. Portanto, isso faz tudo parte deste conceito que nós podemos usar na apresentação de hoje. E a ideia era falar um pouco sobre o modo como ela evoluiu entre dois modelos que eram fundamentalmente divergentes. Um deles assente em experiências imperiais, originalmente, e o outro muito virado para a Europa, tão distante e tão próxima. Em certa medida, esta apresentação retoma a ambivalência da identidade portuguesa que chega quase aos nossos dias. Um país plenamente consciente do seu estatuto periférico na Europa, mas que através do seu império, conseguia imaginar-se no centro do mundo. Um país que se considerava europeu, mas que pouco ou nada, neste momento, pelo menos estamos a falar, participava na vida política da Europa. Há muitos autores que já falaram sobre esta ambivalência. O Eduardo Lourenço, talvez seja o pensador que de forma mais interessante trabalhou, quase podemos falar de uma espécie de distúrbio bipolar, que acaba por ser vertida em vários discursos, a épica, a trágica, da época moderna e também na contemporânea. E é um bocadinho nesse debate mais vasto que nós podemos também integrar a apresentação de hoje. Essa imagem, pronto, esse slide que vocês veem é um bocadinho por aquilo que eu queria começar. Aquilo que nós podemos falar, de alguma forma, que acontece no século XV e no século XVI, de alguma forma, a obsessão muçulmana, que marca a experiência marcial portuguesa desde o fim da Idade Média. E, como tem sido notado, a reconquista cristã continuou a alimentar o imaginário político português muito para além das últimas conquistas no Algarve e no Alentejo. Marrocos, em particular, exercia um fascínio especial. Era para aí que era canalizado o investimento da coroa. Era para aí que olhou incessantemente Dom Sebastião. Mas esse é talvez o caso mais visível desta obsessão. A luta contra os muçulmanos ia muito mais longe. Funcionava como uma espécie de referência identitária.
porque na verdade ser português era ser súdito do rei de Portugal e ser católico, o que por oposição significava ser anti-muçulmano de alguma forma. Francisco Manuel de Melo, uma espécie de Cervantes do barroco português, fala do norte da África como uma soberba escola do valor português. Os muçulmanos eram simultaneamente o grande e odiado rival e o mestre e referencial militar. Mais uma vez, para Manuel de Melo, a milícia dos Mouros, ou melhor, da milícia dos Mouros, recebemos a maior parte dos institutos militares, tanto por ser esta a última nação com que batalhámos, quanto por se julgar por mais belicosa que as antigas. Isto era especialmente bem visto por humanistas do Renascimento português, como Diogo de Teve, que elogiava os príncipes portugueses por estes direcionarem as suas energias contra o Islão, enquanto os congêneres europeus desperdiçavam vidas humanas, ou vidas cristãs, em guerras entre si. A concessão de mercês, que é uma área de trabalho de investigação com bastante desenvolvimento nas últimas décadas, mercês por serviços prestados ao rei, mostra a centralidade do combate contra o mundo muçulmano, sobretudo no norte da África. Portanto, hábitos da ordem de Cristo e de outras ordens, comendas, graus de fidalguia, eram marcas desta geografia política do cristianismo em que Portugal era o ator principal. Estes símbolos de distinção social, cobiçados em todo o lado, no mundo ibérico, altamente desejados, foram, num dado momento, quase exclusivamente concedidos por serviços prestados precisamente no norte da África. E quando o Império se começou a expandir, criou-se uma categoria especial para os serviços prestados nesta parte do mundo, contra o velho adversário. Chamavam-se precisamente Serviços de África. Como que para assinalar o prestígio militar e social que lhe estava associado. Para compensar, o serviço prestado noutros lados começou a ser recompensado também, mas estava muito longe da dignidade e do prestígio que estava associado os serviços em África. E, portanto, exigia-se mais anos e mais feridas a quem tinha servido noutras partes do Império. Portanto, durante a expansão dos séculos XV e XVI, o imaginário imperial português fundia-se, se vocês quiserem, com a teologia católica, criando uma hierarquia de campos de batalha, que era simbólica, e que tinha a cabeça, que tinha no topo, o norte da África e um pouquinho depois a Índia, onde os portugueses, mais uma vez, tinham encontrado o velho adversário muçulmano. A expansão no Oceano Índico tornou-se, inclusivamente, tema de uma explosão literária de grande vigor e de tradição académica que a maioria de nós conhece e que vocês podem ver na projeção do quadro. Basta lembrar as décadas de Diogo do Couto, os comentários de Afonso de Albuquerque, Soldado Prático e, sobretudo, os Lusíadas, mas entre muitos outros, que refletem isto mesmo, a vontade de produzir memória sobre os feitos políticos e militares no Oriente. E este vigor não tem par no mundo português. O Brasil era, nesta fase inicial, um cenário, um teatro bem secundário. Despejado de muçulmanos, o Brasil não podia competir com a Índia, dos Gamas, dos Albuquerques, dos Castro. Era espaço com pouco prestígio, ou sem prestígio, sobre o qual pouco se escrevia com a intenção de criar aquela memória pública. A coroa entregou, inclusivamente, a sua exploração à iniciativa privada durante os primeiros 50 anos, como vocês saberão, e depois continuou a investir pouco. E para vocês terem uma ideia, no início do século XVII, a economia do Brasil já era muito significativa como colónia, mas nesta altura existiam pelo menos 5 mil soldados portugueses na Índia, soldados portugueses ou soldados ao serviço do rei de Portugal, enquanto em Pernambuco, soldados regulares, se quiserem, havia pouco mais de 200 no momento em que a Companhia das Índias Ocidentais, os holandeses ou os neerlandeses, atacam o território em 1630. Curiosamente, e há aqui outra dimensão, que já foi aflorada pelo general Rui Moura, a Europa das guerras de religião era também um assunto bastante marginal. Marginal nas cogitações políticas dos avis e marginal enquanto campo de batalha. Isto significa, se vocês quiserem, que Portugal esteve
pouco exposto a novidades militares do período e que, de uma forma geral, remetem ou são remetidas para aquilo que se convencionou chamar a Revolução Militar. Tema controverso e que nos podia alimentar aqui muitos debates. Sobre isto, mais uma vez, o incontornável Francisco Manuel de Melo escreveu que Portugal. Deixa-me lá ver se tenho. Não. Pensei que tinha transcrito, não transcrevi. Mas pronto, leio. Sobre isto, Francisco Manuel de Melo escreveu que em Portugal nada se sabia sobre estas novidades introduzidas no centro e no norte da Europa. Talvez se possa aqui apontar que o Cervantes português estava a exagerar no que dizia. Mas não há dúvida que o país tinha interesses, expectativas e experiências que o afastavam muito das ortodoxias que se desenvolveram nos campos de Itália e da Flandres. Não havia gosto pela aquisição de produção de saber sistematizado, o que ficava evidente na pobreza de muitas bibliotecas de casas nobres do final de 500. O saber militar português produzia-se em outros cenários, onde os movimentos de tropas à europeia, se quiserem, não tinha lugar. Ainda mais importante para a nossa exposição de hoje é o facto de o país não ter desenvolvido uma determinada sensibilidade estética da guerra e que vemos produzido em algumas partes, em alguns centros políticos da Europa. Uma espécie de gosto. Vocês veem os slides, vou-vos mostrar aqui agora alguns slides, em que demonstram a reprodução de um determinado gosto. São pinturas e estilogravuras que revelam uma versão imaginada e coreografada da guerra na Europa, no século XVI, da Europa do Renascimento, e que eram consumidas por pessoas mais abastadas. E todas elas, a maior parte destes autores são provavelmente conhecidos de vocês. Hans Funk, por exemplo, talvez o mais conhecido seja este, o Dürer, nesta estilogravura, mas que pode sempre, obviamente há aqui várias, depois podemos revê-las com mais pormenor, se vocês quiserem, na fase da discussão da apresentação. Não se trata só de uma grandes manobras de tropas, há uma espécie de reprodução do elemento militar na sociedade que tinha características muito peculiares e que não aparecem de forma marcada no mundo português. E claro, vocês podem sempre dizer que o mundo português artístico deste período era extremamente subdesenvolvido, o que não deixa de ser verdade. Mas, como disse antes, havia suficiente energia artística e literária para estabelecer uma forte memória histórica das conquistas militares e políticas portuguesas na Ásia. É uma questão de forma como se lida com a guerra e forma como se procura criar memória dessa guerra e tipo, os reflexos que isso tem no mundo da arte e da literatura. O meu argumento, este é um dos bons exemplos da cultura barroca a refletir o mundo das armas neste período. Talvez um dos quadros mais conhecidos, do período também da União Ibérica. Ora bem, como alguns saberão, o interesse por obras, e a minha ideia é que a partir de 1580 muito disto muda. Começa logo pela dimensão mais visível, se vocês quiserem. É que o interesse por obras de doutrina militar cresceu muito no início do século XVII. Elas passam a fazer cada vez mais, de forma mais consistente, parte das bibliotecas nobres do país. Criou-se um gosto renovado pelo que se produzia na Europa e pelos temas de guerra, e os temas de guerra não eram exceção. A integração da monarquia dos Áustria, como que desprovincializa o país, que se torna mais cosmopolita. Para isso contribuiu muito o serviço de alguns militares, soldados portugueses, alguns milhares, que partiram para os vários teatros de guerra que os Áustria, os Habsburgo ou os Filipes, se vocês quiserem, mantinham na Europa. E eles eram mais que muitos. Deixem-me só ver. Ok. Então, isso é um mapa que vocês conhecerão e que reproduz mais ou menos os interesses espanhóis e os territórios que estavam, espanhóis e não só, mas os territórios que estavam sujeitos aos Habsburgo. É essa tal military peregrinatio que falou o general Rui Moura, que passa muito pela incorporação de soldados portugueses nas tropas castelhanas, ibéricas, de uma forma geral, para ir servir em Flandres e, sobretudo, em Milão.
Portanto, o que aconteceu é que esta exposição ao mundo espanhol, ao mundo militar espanhol, remodela o entendimento e as percepções marciais, militares e políticas portuguesas, acrescentando novos elementos políticos, novos elementos religiosos, novos inimigos. O velho paradigma da Guerra Santa passou, se vocês quiserem, a ter companhia. E este é um dos primeiros exemplos dessa companhia, que é visível no campo literário, que nos ajuda a perceber o que está a mudar. Um poema épico, publicado em 1593 e escrito por um soldado português, Emanuel Antunes, mostra como o rival protestante dos campos da Flandres fora rapidamente adotado pelos portugueses. Curiosamente, o irmão dele vai ser uma referência nas guerras da Flandres, chamado Simão Antunes, e que vai ter um papel importante nos tércios de Flandres. Ora bem, com o passar do tempo, a guerra nos Países Baixos tornou-se também um símbolo de status, uma espécie de prova de fogo, testemunho de prova de fogo, que se exibia perante aqueles que lá não estiveram. Por exemplo, em 1612, durante uma expedição militar ao Maranhão, 2 grupos de soldados desentenderam-se, porque os veteranos de Flandres, que tinham sido enviados para lá, começaram a zombar da experiência mais recente dos adventícios. Portanto, por outras palavras, tinha havido um rearranjo no imaginário português. A hierarquia dos campos de batalha tinha agora no topo um teatro europeu e não a velha Índia e Marrocos. Simultaneamente, a luta confessional entre cristãos substitui, pelo menos até certo ponto, o ideal de cruzada contra o muçulmano. E isto começa a notar-se, por exemplo, e buscando mais uma vez a referência incontornável do período, o Barroco, o Cervantes do Barroco português, Francisco Manuel de Melo, ilustra esta evolução, considerando Flandres como uma escola que era tão conceituada do mundo que as horas ali passadas eram consideradas mais respeitáveis do que os anos passados em qualquer outro lado. O Cervantes português também apoiava a mobilização de soldados nacionais, lusos, para a frente militar, para aquela frente militar. Uma opinião que, de modo algum, era unânime. Longe disso, vocês têm aí no exemplo a projeção de um texto relativamente conhecido do João Pinto Ribeiro, que vai estar depois muito associado ao movimento da restauração, em que ele se manifesta abertamente contra o recurso a soldados portugueses para servir o que seria interesses não nacionais, em Flandres, mas também em Itália, e mesmo noutras partes do Império Espanhol, do Império dos Habsburgo, quando o Império Português vivia uma crise de recursos significativa. E é contra isto que ele se manifesta. Curiosamente, esta tensão que vocês emergem, isto é uma tangente ao que nós estamos a falar, mas não deixa de ser engraçado falar nela. A historiografia militar, e sobretudo a historiografia militar, política e militar do século XIX, em Portugal, reproduz muitas destas tensões entre o facto de se participar numa empreitada gloriosa, se vocês quiserem, e aquilo que estava em jogo quando se recrutava soldados portugueses que faziam mais falta nas Índias e no Brasil. Famosíssimo Cristóvão Aires de Magalhães Sepúlveda, autor da História do Exército Português, escreveu com orgulho: Flandres foi, nessa época, uma verdadeira escola militar para os nossos cabos de guerra, dos quais lá estiveram dos melhores. Rebelo da Silva, que escreve no auge do iberismo em Portugal, no século XIX, escreve esta história de Portugal do século XVII e do século XVIII, fala das levas, curiosamente, e completamente ao contrário, fala das levas para Flandres como pesados tributos de sangue, a que se juntavam os vexames fiscais que os Habsburgo impunham em Portugal. As levas para Flandres contribuíram, em sua opinião, e em última instância, para a ruína da agricultura em Portugal, acabando nos campos o que a imigração lenta e a maior parte das vezes para o Império, tinha começado a construir. Estava aqui, Flandres à sua maneira tinha começado aquilo que depois vai estar muito na discussão das raízes do atraso, da decadência dos povos peninsulares, em que está muito associado à questão do Império. Portanto, esta figura literária acaba por associar o que ele chama de pesado tributo de sangue ao decadentismo português, se vocês quiserem. Ora bem, como já foi dito, esta rivalidade ibero-holandesa, ibero-neerlandesa, vai ter um desdobramento
Vou ficar sem luz, é um bocado estranho, desculpem lá. Vai ter um desenvolvimento do Império Português. Primeiro na Índia e depois na América. Ele tem desenvolvimento sobretudo no Império Português, porque o Império Português era, em princípio, mais frágil que o Império Espanhol, e é aí que se vão refletir os impactos mais fortes do conflito. E os impactos são profundos. No Brasil, em particular. O Brasil vai se libertar desse estatuto secundário que tinha antes. E vocês vão me perguntar porquê, e perguntam bem, porque a chegada dos protestantes como que sacraliza o território, que antes não tinha essa dimensão religiosa de conflito. Num certo sentido, a importância económica da colónia, que antecedia em muito a chegada dos protestantes, tinha sido insuficiente para elevar o estatuto daquele espaço. Portanto, só um conflito daquela natureza, confessional, poderia fazer aumentar e poderia elevar o Brasil no imaginário militar português e político, se vocês quiserem. E é isso mesmo que podemos apreciar na citação que vocês vão ter aí do Francisco Manuel de Melo. Eu peço desculpa por estar a abusar do homem, mas ele é incontornável neste debate. Escreve que o que estima Portugal, por maior coroa da sua vitória, é que se saiba em Roma, portanto no papado, que ao mesmo tempo que algum príncipe católico, isto é uma tirada contra os Habsburgo, os Filipes, estamos no período da Restauração, mais seu favorecido, portanto Filipe IV, portanto, este Filipe IV está entregando nas mãos dos inimigos da Igreja províncias e templos, neste caso na Europa, enquanto os vassalos do rei de Portugal, dos Bragança, da nova dinastia, libertam outras províncias e alimpam outros templos do jugo e corrupção herética. E os oferecem à obediência da sé apostólica. Portanto, por outras palavras, o que ele está a dar aqui a entender, se nós quisermos interpretar mais profundamente, de forma extratextual, o que ele diz, é que as perdas espanholas estavam a ser compensadas pelas recuperações portuguesas. As perdas dos Habsburgo estavam a ser compensadas. O que significa, por outro lado, que o Brasil está a ser posto na balança com outros territórios. Territórios que há meia dúzia de anos tinham um valor muito mais significativo. E isto era suficiente, na opinião dele, para o papado deixar-se de coisas e, de uma vez por todas, legitimar a sucessão dos Bragança. Reconhecer a independência de Portugal. E uns anos antes, o mais famoso ainda, Padre António Vieira, que o rei de Portugal refere que o rei de Portugal não pagava nenhum serviços como pagava aos do Brasil. Tal foi a requalificação do território, daquele espaço do Brasil, que de um espaço esquecido, que nem constava na tabela inicial de, serviços, de remuneração de serviços, passou a um espaço onde os serviços eram de forma bem pagos ou recompensados de uma forma significativa. E mais uma vez, e é um bocadinho disto que eu tenho tentado insistir convosco hoje, isto verifica-se também na literatura e na arte. E peço atenção para essas projeções, que são imagens que vocês provavelmente conhecem, e o que é que elas revelam no contexto desta apresentação. Eles são exemplos dos esforços que se fizeram para recontar, com pompa, a grande batalha contra os hereges no Brasil. Aquilo que se tinha feito era tão importante que se tinha mesmo de contar. O Brasil, por outras palavras, podia agora ter os seus Gamas, os seus Albuquerques e os seus Castros. Esta requalificação do território é eventualmente ainda mais significativa na pintura. Este é outro quadro famosíssimo do Bautista Maino sobre a recuperação da Bahia em 1625. O evento remonta, como vocês sabem, não é preciso estar-vos a dizer, ainda ao período da União Ibérica. Mas para aquilo que nos interessa aqui não é muito relevante. Mas o que é significativo é que os áustrias tivessem escolhido um sucesso militar no Brasil para consagrar a sua dinastia. Reparem, os áustrias podiam ter escolhido outra qualquer vitória, outro qualquer sucesso militar daqueles anos, inclusivamente no Império Português, para refletirem para se consagrarem. Mas foi o Brasil que decidiram usar. Além disso, este não era um quadro qualquer. Não era um quadro para ter uma exposição isolada, pendurado num canto escuro de uma casa nobre. Significativamente, ele fazia parte de um programa artístico
que incluía nada menos, nada mais do que a famosa rendição de Breda, que é talvez o apogeu do barroco militar, o famoso quadro de Diego Velázquez, que eu já vos falei. Entre outras grandes vitórias. A vitória no Brasil, a vitória em Salvador da Bahia, era agora equiparada a outros grandes sucessos dos Áustria, que vocês têm aí. Eu pus aí alguns quadros, alguns deles são bastante conhecidos, outros menos, que a dinastia mais poderosa da Europa tinha usado para se consagrar perante a Europa, perante os súbditos espanhóis, mas também perante os súbditos portugueses. Portanto, por outras palavras, estava completo o percurso do Brasil enquanto teatro de guerra no contexto do Império Português. Sim, diria eu, até certo ponto. Não necessariamente. Porque ficam sempre assuntos por resolver e que nos vão ocupar nestes últimos minutos finais da apresentação. E esses minutos têm a ver, sobretudo, com a relação dos soldados profissionais do século XVII com o Brasil. Ficou sempre marcada por uma certa tensão, uma difícil convivência. Estes soldados profissionais da Flandres e de Elvas, por exemplo, que chegavam a Pernambuco e à Bahia, eram arrogantes e não se conseguiam, diziam eles, pelo menos adaptar ao tipo de combate das Américas. Diga-se de passagem que este não é de modo algum uma característica dos soldados profissionais que chegavam ao Brasil. É os soldados profissionais que chegavam às Américas, na verdade. Todos eles, franceses, ingleses, espanhóis. No Brasil, salvo raras exceções, a Batalha da Mata Redonda talvez seja o caso mais conhecido, em 1635, não havia condições para grandes manobras de infantaria ou prolongados cercos. Os combates eram baseados em emboscadas, não raras vezes, operações de guerrilha, que supostamente desagradavam ao combatente da Flandres. E há imensos comentários que são pejorativos contra o combate que se desenrolava no Novo Mundo, normalmente muito marcado pela crueldade. Mas o que é eventualmente mais interessante para o nosso debate é que o sentimento era até certo ponto recíproco. Portanto, por outras palavras, se o soldado profissional dizia que não se conseguia adaptar aos combates do Novo Mundo, o Novo Mundo provavelmente não criou soldado profissional para nada. Vocês têm uma citação do clarividente Padre António Vieira, que deixa isto essencialmente claro. Eu não vou resistir e vou-vos ler a citação. Ele está a comentar a necessidade de mobilizar soldados para o Brasil contra os holandeses. E diz que para a guerra que venha um sargento-mor, e esse dos da terra, e não de Elvas nem de Flandres, porque este Estado, tendo tantas léguas de costa, ilhas e rios abertos, não há de se defender, nem pode com fortalezas nem exércitos, senão com assaltos, com canoas e principalmente com índios. E esta guerra só sabem fazer os moradores que conquistaram isto, e não os que vêm de Portugal. Claro que isto envolve aqui, eventualmente, tensões identitárias que se vão revelar muito tempo depois. Se quisermos, podemos falar sobre elas um pouco mais tarde. Como vocês sabem, garantidamente, Vieira pregou muitas vezes contra o vento. Não foi necessariamente o caso aqui. Ele não estava sozinho nas considerações que levantou. Esta ideia de que o soldado treinado na Europa, disciplinado de acordo com determinada ortodoxia ou doutrina, servia por pouco nas Américas e era a permanecer na cabeça dos governos de Lisboa por muito tempo. E talvez o exemplo mais significativo ocorre em 1667, 1668, quando o Marquês de Pombal, no momento em que o Marquês de Pombal envia 3 regimentos novos, Bragança, Moura, Estremoz, para o Brasil. Vão lá ficar umas décadas, como alguns de vocês saberão. No contexto de um conflito que estava a desenvolver-se, mais na região sul, no Luso-Espanhol, o Marquês de Pombal, enquanto envia estes soldados, os soldados profissionais, regulares, escreve simultaneamente que estas tropas não iriam servir de muito. Estariam muito dependentes, diz ele, de linhas de abastecimento sempre ameaçadas. Como António Vieira, mais de 100 anos antes, Carvalho e Melo notou que aquela era uma guerra, diz ele, de insultos vagos e de emboscadas e de surpresas por caminhos incógnitos, acrescentando que para ele eram, acrescentando que para ela são muito mais aptos os naturais desses países. Pombal recomendou que uma guerra indireta seria o indicado. Uma guerra contra os mantimentos e comboios de munições de boca dos castelhanos.
a ser levada a cabo, na opinião dele, por tropas ligeiras, partidos de paulistas e sertanejos. Quando escreveu para o Morgado Mateus, que governava São Paulo na altura, sublinhou o papel dos paulistas, que considerava, na opinião dele, o flagelo dos castelhanos. E isto revela, mais uma vez, aquilo que parece que estamos a fazer uma análise psicológica da mentalidade imperial portuguesa do período, mas aquilo que nós podemos chamar de um distúrbio, de uma dificuldade de adaptação. É que os três regimentos do reino não eram mais que uma cedência à ortodoxia que tinha entrado no país, a partir do século XVII, tinha entrado em Portugal, que queria ser europeu, que queria seguir as modas e as tendências, mas que tinha interesses, tinha expectativas e que tinha uma experiência, sobretudo uma experiência que lhe ditava outro género de iniciativas, outro género de preocupações. E, como disse ao general Rui Moura, vou acabar aqui a minha apresentação, mas estou revelando-me completamente aberto a perguntas que estou certo serão bastante interessantes, obviamente, se as houver. Senhor Geral? Muito obrigado. Conseguiu só ouvir tudo? Perfeitamente. É que eu estava aqui com a luz começou a falhar, e eu assustei-me pelo momento que ia ficar sem internet e sem... Não, foi perfeito, muito obrigado pela intervenção, que é absolutamente brilhante. Estamos a andar umas décadas, uns anos atrás da história que nós temos mais percorrido, que é essencialmente a história do século XIX, com a independência do Brasil, essencialmente no último ano, e antes disso abordámos vastamente a história do século XVIII. Ainda não tínhamos andado tão para trás, dá uma ideia, mas dá uma ideia absolutamente extraordinária relativamente à Guerra no Novo Mundo, que é interessante, depois vem ser reproduzida no próprio século XVIII, suponho eu, que entre ingleses e americanos, no fundo, com a guerra irregular, algo que as tropas mais formais, mais formalistas europeias têm grande dificuldade em se adaptar à guerra irregular, à guerra da emboscada, à guerra do Ranger. Muito obrigado por isso que aqui trouxe. Vou solicitar a todos que se inscrevam para fazer questões, quer no chat da reunião, quer tentando levantar a mão nas reações. Eu vou aqui assim orientando as diversas perguntas. Rui, eu creio que a Carol, ela colocou para mim que ela... Ah, sim, você está, sim. Está registado, sim, senhora. Estou atento. Bom, então começo por dar a palavra exatamente à Carol, que tem uma pergunta sobre o Magalhães de Sepúlveda, o Aires de Magalhães de Sepúlveda, e gostaria que a Carol fizesse a pergunta de viva voz. Carol. Sim, obrigada. Eu mandei para os dois, na dúvida eu mandei para os dois. Primeiro, Miguel, eu sou muito novata. Eu acho que tem alguém com o áudio aberto aí. Eu tenho o áudio aberto, eu posso tentar fechá-lo, mas acho que não deve ser. Não era você. Já foi. Já foi. Então, agradeço, né? Eu sou uma novata em estudos militares. Foi muito boa a tua palestra. E aí é uma dúvida mesmo de principiante, tá, Miguel? Quando você fala em Cristóvão Aires M. Sepúlveda, eu entendi que você falou que ele seria o pai da história militar portuguesa. Seria isso mesmo? Essa é a minha dúvida. Mais uma vez, obrigada. Não, a resposta é já ou fazemos uma recolha, uma vaga de perguntas? Não, a resposta pode ser já. Pode ser já. Obrigado pela pergunta, Carol. Aqui, obviamente, eu não diria isso. Eu acho que ele é uma figura central no século XIX, princípio do século XX. Sobretudo, está muito ligado ali àquela volumosa obra da história do exército português, e esse contributo acaba por ser muito significativo. Eu diria que, numa altura em que não havia muitos historiadores, não é? Nós hoje em dia somos mais que muitos, de alguma forma, mas na altura haveria muito menos, e garantidamente muito menos em Portugal. Ele acaba por ser uma figura central, não é? Hoje em dia acaba por ser utilizado sobretudo como fonte, como eu fiz,
acaba por não ser necessariamente justo, não é? Para o fim, ele é um autor reflexivo também, e a prova disso é o que ele diz sobre a Guerra da Flandres, mas eu diria que associá-lo necessariamente associar-lhe a paternidade da história militar portuguesa talvez seja um pouquinho demais. Não se entendeu o que disse, Carol? Foi claro? Entendi. Ótimo, obrigada. Já agora, permitam-me dizer, porque das coisas mais interessantes sobre o Cristóvão Aires de Magalhães de Sepúlveda, foi há cerca de 15 anos, quando eu cheguei à biblioteca do regimento que estava a comandar, vi duas coleções extraordinárias das publicações, e por engraçado que pareça, nas lombadas uma era uma coleção do Cristóvão Aires e outra era do Magalhães de Sepúlveda. Mas na realidade era exatamente a mesma pessoa, que se chamava Cristóvão Aires de Magalhães de Sepúlveda, e tinha as coleções dobradas, porque muito provavelmente, tal como no Brasil, aqui em Portugal também os múltiplos regimentos foram-se reduzindo, até, portanto, as bibliotecas dos vários regimentos foram sendo agregadas, e num regimento foi registado como Cristóvão Aires e noutro como Magalhães de Sepúlveda. É apenas uma piada relativamente ao Cristóvão. Brandão, muito boa noite. Temos aqui sim o Brandão Ferreira de mão no ar. Brandão Ferreira, muito boa noite. Se for preciso, eu baixo já. Viva, boa noite a todos. Bom, caríssimo doutor, muito obrigado. Eu não tenho, assim, nada de discordar de fundo do que disse. Enfim, muitas das coisas poderiam suscitar muitas questões, mas eu queria só focar duas. Vou dizer aqui duas coisas e depois pedia o seu comentário. Porque isto ainda não há ideias bem assentes em Portugal sobre determinadas coisas. Quer dizer, há falta de cintos de conhecimento, ou de ensinamentos que a gente tenha como devidamente maturado. O primeiro é esta questão de nós vivemos de costas voltadas para a Europa. Sim e não. Notem que durante a questão e a história do abandono do Brasil, em primeiro lugar, quer dizer, tudo isso tem justificação geopolíticas mais do que conhecidas e fortes. Vamos lá ver, nós temos ligações com a Europa e com o Mediterrâneo, a Europa do Norte e o Mediterrâneo, desde o Afonso Henriques, através do comércio. Nunca tivemos propriamente de costas voltadas. A coroa portuguesa fez três incursões muito fortes de ligação a toda a Europa que nos interessava. Quer dizer, quando a gente fala da Europa, depois nos interessa a Europa toda, ou nós não podemos ter relações ou ligações a todo o mundo. Mas tínhamos, para além da Santa Sé, tentámos umas ligações fortes, depois, de certa maneira, se esvaíram, com a Borgonha, daí casámos lá até a filha do Dom João I com o Duque da Borgonha e com o Sacro Império Romano-Germânico, através do casamento da irmã do Dom Afonso V. Bom, e tivemos relações disto sempre, para já não falar na aliança inglesa que se mantém até hoje, que é a mais antiga em todo o mundo, tem início em 1373. Portanto, e ainda outra coisa, nós sempre tentámos estabelecer, isso é uma coisa que talvez não esteja suficientemente bem estudada, ou ainda há muita coisa para estudar sobre isso, nós tentámos estabelecermos feitorias no norte da Europa, e na Liga Asiática, em Hamburgo, em Bruges, etc., simplesmente não tínhamos força suficiente para nos estabelecermos como outros o fizeram, porque o país, que é uma coisa que a gente fala, mas não tem bem a noção ou pode não refletir muito bem a importância que isso tem. Isto era um país que tinha 1 milhão de habitantes. Quer dizer, quando a gente chega à Índia, tínhamos 1,2 milhão de habitantes. E metade dos homens morriam no mar. Ora, portanto, a gente não podia ir a todo lado. O dispositivo foi estendido muito para além do que a gente podia tomar conta. E daí, quando se descobre o Brasil até foi posto em pousio, até para evitar que os corsários franceses fossem para lá e outros, como vieram logo cedo, porque a gente não tinha capacidade de ir. Portanto,
toda a estratégia, quer dizer, os antigos não eram burros. Hoje nós somos muito mais idiotas do que os tipos que eram antigamente. Tudo aquilo que se fazia tinha uma certa lógica. Ou pelo menos tinha uma estratégia. Bom, coisas que já não temos há não sei quanto tempo, mas isso é outra conversa. Agora, portanto, esta dualidade, a partir do momento em que a gente se vai para o mar, porque tínhamos, como dizia o Dom João II e os coronistas, o coronista dizia que tínhamos muro em Castela e, por outro lado, no cerco ao mar, e, portanto, o mar foi a nossa janela de oportunidade e foi o que garantiu a independência de Portugal. A partir do momento em que a gente vai para o mar, não podemos ter a permanência ou a tentar uma influência na Europa e daí voltarmos um pouco mais as costas. É preciso ter isto. Isto para mim é uma evidência, mas é preciso depois tirar consequências disto. Não se podia ir a todas. Bom, a gente vai para o Brasil depois de perder o Império do Oriente, onde a fidalguia, de facto, se tinha tentado encostar. Quando a gente perde o Oriente, porque, de facto, há esta história que também falou, e bem, da nossa luta contra os muçulmanos. Mas, claro que nós fomos um país em que os descobrimentos e essas coisas são feitas pela ordem de Cristo, e obviamente que é um prolongamento da cruzada. E depois passou, além de ser o prolongamento da cruzada, passou a ser uma questão estratégica para ir atacar o Império Otomano pelas costas, sobretudo a partir da queda de Constantinopla em 1453. Bom, só quando a gente não se consegue manter no Oriente é que se passa o esforço estratégico para o Brasil. E, sobretudo, depois no século, quando se descobre o ouro e as espécies preciosas que até então era o açúcar e o pau-brasil. Não eram umas riquezas aí tão fabulosas assim no início, portanto não havia maneira de ir a todo lado. Quer dizer, é preciso ter a noção disto. Acho que é uma coisa bastante evidente. A segunda questão, a parte da arte militar e do esquecimento que foi. Bom, pois também uma coisa tem a ver com a outra. O que é que eu quero dizer com isto? A última batalha que nós tivemos terrestre, grande, aqui, foi Toro, em 1476. Nós só voltámos a combater numa batalha dessas, em Campo Aberto, cá ver as minhas contas, 102 anos depois. Foi em Alcácer Quibir. Nós tivemos 102 anos sem fazer uma batalha em Campo Aberto. Mas especializámos noutras coisas, cá está, a gente não pode ir a todas. Nós especializámos em coisas muitíssimo importantes, porque a nossa guerra passou a ser fundamentalmente no mar, foi isso que garantiu a nossa preponderância durante 50 anos, pelo menos, por causa da artilharia naval e da técnica da navegação, construção naval, etc., todas essas coisas. A própria logística, que foi uma coisa muito, muito relevante que nós conseguimos melhorar, mas especializámos em operações anfíbias e em cercos, tanto no norte da África como depois no Oriente, que era a única maneira. Nós especializámos em cercos, não só cercos de resistência, como em atacar cidades e fortalezas. E, portanto, foi nisso que nós... É claro que depois, uma das razões, inclusive, que Alcácer Quibir correu mal foi esta nossa falta de experiência de lutar em Campo Aberto. Ora, e havia, quanto a mim, uma outra razão que nos deu imensas perdas e que era difícil, eu vou já acabar, que era a indisciplina da fidalguia. Quando até o próprio Afonso de Albuquerque tinha um pulso de ferro, tentou, já nessa altura, e ele já sabia, tentou até treinar na Índia os nossos homens em Ordem Unida, à moda dos suíços, e obrigá-los a trabalhar com os picos e Ordem Unida, etc., teve uma violentíssima reação relativamente a isso. Portanto, de facto, foi só depois, no tempo dos Filipos, que isto mudou. Isto mudou, de facto, para outro. Mas, quanto a mim, tem esta justificação anterior para coisas. Gostava de ouvir os seus comentários sobre isto e peço desculpa por me ter alongado. Muito obrigado, Brandão. Miguel. Bom, obrigado pelos comentários. Ainda que não tenha alguma dificuldade em encontrar sítio para me fixar, não tenho provavelmente uma pergunta âncora, mas vou obviamente comentar.
relativamente à questão das costas para a Europa, em parte, já lhe deu, quer dizer, já respondeu, não é? Portugal está entre o Douro e as batalhas na Europa, as batalhas contra os espanhóis, está cento e muitos anos, mais de um século, sem estar a atualizar-se como outros países estavam. Obviamente que isto não é dizer que o país era completamente, que não tinha jeito para nada, não é? Isso está em causa, obviamente. Obviamente, há desenvolvimentos que eventualmente são mais significativos. Não é em toda a Europa, é nas regiões mais ricas da Europa que Portugal não toma parte delas. Obviamente eu até podia socorrer-me do Borges de Macedo para justificar aquilo que disse. O Borges de Macedo há muitos anos fala nestas grandes linhas de força da diplomacia portuguesa e do pensamento estratégico nacional. Eu que tenho muitas reservas em relação até a certos conceitos, podemos falar mais tarde, obviamente, sobre a legitimidade de certos conceitos num período para o qual essa palavra nunca aparece escrita, como é o caso estratégico. Obviamente, quando se fala destas grandes, atacar os otomanos pelas costas, isso obviamente conhece, mas há um contexto social e político que torna essas coisas mais ou menos irrealizáveis. Um bom exemplo disso é a questão da fidalguia, que falou e disse que era indisciplinada. A fidalguia é indisciplinada em todo lado. Na Europa é indisciplinada em todo lado. Ela só acaba por ser submetida, se quiserem, a partir do final do século XVIII. O resto é indisciplinada em todo lado. Portanto, mas para mim o principal ponto fundamental que queria aqui sublinhar é que esta ideia de que Portugal está de costas parece-me mais ou menos evidente pelo número de interações que o país, não necessariamente as pessoas, mas que o país tem. Interações formais. Portanto, não as tem, está mais ou menos de costas para ela. Portanto, está fundamentalmente interessado no que eram os seus interesses imperiais. Quanto à passagem da Índia para o Brasil, sim, é verdade que a Índia vai desaparecendo até desde o final do século XVI. Começa a perder influência. Mas o que é certo é que nessa mesma altura o açúcar já se tinha suplantado nos réditos da Igreja os interesses da Índia. Portanto, e tinha outra vantagem, o açúcar é, pelo menos no primeiro momento, se quiserem, mais próximo, a palavra democrática é absolutamente injustificada, mas inclui mais gente e não apenas 3 ou 4 grandes negociantes que normalmente compravam a carreira da Índia. Até é diferente e rapidamente suplanta a Índia a partir do momento em que se torna mais. Portanto, com isto eu não estou a dizer que os portugueses deixaram de ter interesse na Índia ou que passaram a ter somente interesse no Brasil. Não, não é isso. Acho que o que me pareceu evidente, e aquilo que eu tentei sobretudo sublinhar, é que o estatuto político do Brasil não é necessariamente, não é coevo, não aparece exatamente ao mesmo tempo que aparece a riqueza económica. É mais ou menos isso que eu tentei sobretudo sublinhar, que o açúcar já era importante e o Brasil ainda era um bocadinho marginalizado. E, portanto, é a partir do momento em que, e foi esta, a minha proposta de interpretação é esta, é a partir do momento em que os protestantes chegam ao Brasil, é que o Brasil ganha um estatuto novo, e ganha sobretudo por conta deste conflito teológico que existe confessional que existe com os protestantes. Parece-me óbvio. Acho que o exemplo da Aliança Inglesa, eu diria que sustenta um bocadinho esta ideia, porque Portugal ter o apoio da Aliança Inglesa permite-lhe ter as costas viradas para a Europa. A Inglaterra protege os interesses portugueses. E, portanto, a mim parece-me que isto não é necessariamente dizer que Portugal estava completamente desinteressado, obviamente tinha agentes diplomáticos em todo o lado, e estava atento àquilo que se passava, cada vez mais, a partir do século final do XVII, princípio do XVIII. Mas, obviamente, parece-me que houve aqui um momento de desfazamento entre o que era um papel mais interventivo e um certo distanciamento. Parece-me a mim isso. Não sei se havia mais coisas que foram levantadas. Só para terminar. Obviamente, como toda a história não está feita, a história é uma interpretação, não é? Não há, foi o primeiro comentário que levantou, esta ideia, não é ideia, existem ideias em Portugal e na maior parte dos países não existem ideias concretas, quer dizer, existem ideias concretas, e elas estão constantemente a ser reacessadas, a ser questionadas, e portanto, esta ideia, as ideias que eu aqui vos propus, não é que sejam originais em si mesmas, algumas delas são
são novidades, diria eu, mas não são necessariamente originais, mas a história não é um encadeamento de factos, é uma interpretação. Esta que eu aqui vos proponho é baseada num reforço da importância que se atribui à dimensão religiosa, num período em que a cruzada anti-muçulmana começa a perder relevância e encontramos um substituto à altura, que neste caso é os holandeses ou os neerlandeses. Mas pronto, é isto. Muito obrigado. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado pela resposta. Temos agora inscrito o Rui Carita. Rui, muito boa noite. Excelente ano. Allahu Akbar. Não sei se da Madeira... Eu que cheguei ontem nos Emirados, logo ainda estou um bocado influenciado. Ora bem, os meus parabéns, porque é a primeira vez que eu me confronto com ideias quase totalmente novas. Nunca tinha conseguido ter a leitura que me apresentou. Há quase que dificuldade em acertar os pés, porque nunca entendi Portugal como um país atrasado. Avaliando pintura, avaliando arquitetura, avaliando o cômputo, e é sempre possível ver quantos habitantes é que há na Europa, quantos é que há em Portugal, quantos habitantes é que temos em Castela e os reinos similares e a Itália. Efetivamente continuamos a consumir o melhor que havia na Flandres, em França, em Itália, etc. Continua a vir para Portugal. Agora, efetivamente, costas viradas para a Europa também não é uma ideia que tem limitações, no meu entender, tem dificuldades, porque não estávamos nada interessados no que se passava na Europa, era continental, nós éramos um país marítimo. A partir do momento em que casámos a filha de Dom João I na Flandres, a partir do momento em que o Dom João I casa com uma princesa inglesa, passámos a ser um país marítimo. E somos uma nesga de território mínimo, essencialmente de portos e de comércio marítimo. Logo, o que se passava no interior da Europa ultrapassava-nos um bocadinho. E mesmo quando somos obrigados a entrar nesses conflitos através da Coroa Unida, Portugal-Castela, é difícil aceitar. As pessoas vão lá, mas quer dizer, não é a nossa praia, como é lógico. Repare, nós sempre fizemos, por exemplo, o que havia de melhor nas várias épocas, inclusivamente depois no 17, em arquitetura militar. A nossa arquitetura militar era perfeitamente deslumbrante. O que explica que, com o apoio francês e holandês, tínhamos conseguido resistir a Castela, 5 a 6 vezes maior do que nós, e conseguimos impor a dinastia de Bragança a partir de 640. Logo, fico sempre a uma insegurança grande e um certo deslumbramento pelo que acabou de dizer, porque a história, como disse, é uma perfeita interpretação contínua, não é? Nós somos uma camada de, enfim, não de vigaristas, porque efetivamente é aquilo que a gente pensa, mas vamos construindo e destruindo a história continuamente, não é? Eu estou-me a lembrar, durante anos e anos, andei a pensar contra o Estado Novo e hoje tenho um sentimento de gratidão em relação à inovação de todo o Estado Novo na área da arquitetura, na área, enfim, até de determinadas coisas de desenvolvimentos folclóricos, programáticos, etc., que nos últimos anos foi sempre dado como negativo e hoje eu recupero outra vez como positivo. E se calhar, se durar mais uns tempos, daqui a uns tempos, acho que é outra vez negativo, porque nós vamos também adaptando o nosso pensamento às épocas em que vamos vivendo e da maneira como vamos correndo. Mas
eu pedi a atenção que grande parte do que se disse aqui pode ser uma linha de investigação, pode ser um trabalho, pode estar muito bem apoiado no Borges Macedo e noutros, mas tem grandes limitações. Peço imensa desculpa, mas não tenho contrapontos, não tenho situações tão taxativas como o Brandão Ferreira contra, mas estou um bocadinho do lado dele, estou um bocadinho a achar que é uma leitura demasiado abrangente, um bocado internacionalista, talvez anglo-saxónica e americana, ou coisa que o valha, e que se adapta depois dificilmente àquilo que desenvolvemos ao longo dos tempos, etc. Nós sempre desenvolvemos, de facto, guerra de guerrilhas, mesmo na Índia, onde fizemos essencialmente operações navais, em grandes operações navais, e no Brasil, estou-me a lembrar de toda a libertação de Pernambuco pelo magnífico vigarista que era o madeirense João Fernandes Vieira, não é? Provavelmente mulato, como dizia o padre António Vieira, etc. E verdadeiramente vigarista, um homem que tem a lata de escrever ao Dom João IV que nas vésperas da Batalha de Guararapes uma senhora de branco apareceu a municiar os canhões e que era com certeza Nossa Senhora de Vila Viçosa. É preciso uma lata enorme, espantosa, não é? Quer dizer, pôr a Nossa Senhora de Vila Viçosa a municiar os canhões nas serras de Guararapes. Mas tudo bem. Aliás, o Dom João IV, quando ele pediu o título de marquês, disse para arquivar. Tudo bem. Agora, ele atuou essencialmente com guerra de guerrilhas, ele atuou sempre com companhias de índios, de mulatos, etc., para conseguir fazer frente aos holandeses que atuaram durante toda a campanha muito mais nesse espírito de Europa e de linhas programáticas de estratégia militar, essencialmente territorial. Ele era territorial, mas essencialmente de guerrilhas, que é aquilo onde nós sempre atuamos e continuamos a atuar depois em África no 19 e 20 e por aí fora. Mas, de qualquer maneira, os meus parabéns, porque é uma linha de investigação e de trabalho que não me teria ocorrido e que, embora eu tenha algumas limitações, podem ser minhas, como tudo, porque de facto nunca vi as coisas nesse prisma. Mas parabéns, porque é uma novidade. Muito obrigado. Está ali o Dr. Pedro Avilés. Muito obrigado. Já damos voz ao Pedro. Miguel, quer fazer um contraponto? Não, nada de especial ao professor Rui Carita. Em parte, este trabalho eu já o publiquei em alguns sítios, e sobretudo lá fora, nos Estados Unidos, Inglaterra, em França, e portanto é obviamente uma leitura internacionalista. Eu diria que ele tem alguma originalidade, como tem? Agradeço que reconheceu, e de facto eu não acho que ele tenha limitações. Eu acho que ele tem testado, desde o primeiro momento que eu tenho explorado este tema, em que se associa estatuto político do território ao estatuto simbólico desse território enquanto campo de batalha, ele tem-se mostrado profícuo e tem mostrado que pelo menos merece ser investigado. Obviamente, o professor Rui Carita vai ter que me desculpar, eu espero que eu não tenha dado a entender que a dimensão artística, os aspectos artísticos, e arquitetura e literatura em Portugal eram pobres. Eram as suas interesses, tinham os seus focos, que eram, na minha opinião, um bocadinho distintos do que se fazia, por exemplo, na região do Reno, na Flandres, no norte de Itália, que tinham características também por si mesmas próprias, que não eram iguais ao que acontecia na Polónia também, como é óbvio, não é? E, portanto, há aqui um mundo específico, há aqui mundos, se quiserem, mentalidades militares e culturas militares que são produto da região que se vive, que pode ser mais rica ou mais pobre. E, portanto, aqueles mapas, aquelas imagens que eu mostrei,
são de uma dimensão estética excepcional. Eu também aqui admitidamente reconheço isso. Aqui não tem nada nenhum, que eu saiba. Aquele género o Dürer, a forma como eles explorem as xilogravuras, aqueles campos, não me parecem que sejam muito comuns. E aqueles quadros são de facto sensacionais. Agora, isto não quer dizer que a canalização da energia artística portuguesa e literária portuguesa seja mais fraca. Ela tem um enfoque diferente e a forma como se procura criar memória política do que se fazia na Ásia é um reflexo disso mesmo. Disto também não estou a querer dizer que, obviamente, espero que me tenha dado a entender que a questão da guerra de guerrilha é mal. Ela tem associada uma mácula. Isto parece-me que aparece em muitos textos nesta altura. Os holandeses, quando falam das operações militares no Brasil, criticam constantemente os portugueses. E quando eles falam dos portugueses todos, dos portugueses brancos, dos portugueses, dos índios, dos negros, e associam-lhes imediatamente, e católicos, obviamente isso torna-os ainda mais detestáveis aos olhos dos holandeses, cria-lhes imediatamente a ideia de serem especialmente cruéis, porque não podemos nos esquecer, e o Dr. Rui Carita sabe isto bem, o professor Rui Carita sabe isto bem, que Portugal não se pode dissociar da lenda negra dos espanhóis e, portanto, neste momento isto faz tudo um bocado, e depois curiosamente, eu não falei nisto porque ao fim e ao cabo pensei que já estava a falar de tempo demais e acabei por deixar de fora esta da apresentação. Quando eu falo da importância que Flandres tem na forma como a guerra é pensada em Portugal a partir de 1613, 14, 15, 16, vai até ao final do século XVII, há alturas em que se está a nomear para o Conselho de Estado pessoas e que fazem-se críticas. O diplomata francês em Portugal, no final do século XVII, está a dizer que, eu já não me lembro exatamente qual é que é o titular português que é nomeado, ele está a dizer, aquele titular é nomeado porque ele tem a mania que é especial porque esteve na Flandres, e por isso é nomeado. Portanto, isto está constantemente associado a um novo paradigma, se quiserem, de bravura, de marcialidade, até se quiser, Dr. Rui Carita, até uma certa dimensão quase de masculinidade que aparece neste período, associado ao combate contra os protestantes. Parece-me a mim. Isto é a minha ideia. Pronto, não querendo obviamente rebater o que disse em relação à questão de Portugal ter vencido, ter sido bem sucedido no movimento de secessão, de independência, e o professor Rui Carita sabe isto bem. Portugal conta naqueles primeiros momentos com o facto dos espanhóis ou dos Habsburgo terem concentrado esforços na Catalunha. Não é líquido se em 1639 não tem havido a revolta da Catalunha, que as coisas tivessem corrido exatamente da mesma maneira. Se calhar corriam, quer dizer, aí estamos mesmo no domínio, mesmo um bocadinho da especulação. Mas obviamente que tiveram essa possibilidade, essa sorte, se quiserem, ter de Madrid ter concentrado no momento inicial os esforços na rotular. De termos uma titular que achava que ela devia estar em Madrid e não os Habsburgos. Sim. Antes rainha por um dia que do que... tudo bem. Ok. E portanto era isso. Não tinha assim... Não tinha assim muito mais a dizer. Mais uma vez, eu não acho que o que é discutível nesta interpretação não é que esteja apoiada em documentação, porque está... e não é que seja limitada, acho que ela é garantidamente, e pelo que já se mostrou, um pouquinho controversa. E ainda bem que é assim, professor Rui Carita. Senão assim é difícil. Graças a Deus, e por isso é que eu estou encantado, porque é a primeira vez que há um confronto, quer dizer, uma pessoa diz, nunca tinha visto isso por esse prisma, não é? Se quiser, eu posso enviar os textos que publiquei. Não, eu agora estou no Islão. Não quero saber o que é que me caiu na cabeça. Tenho que montar um quarteirão inteiro de arquitetura e museologia num espaço de um ano. Não sei como é que eu vou fazer, mas tudo bem. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado, Rui Carita. Já agora, na realidade, a guerra irregular, a guerra de guerrilha, a guerra assimétrica, é algo que sempre, ao longo da história, sempre foi utilizada, mas ao longo da história acaba por ser mal vista pelo estatuto
profissional militar que segue uma determinada estética completamente diferente, não é? E não é só nessa época, não é só no século XVII, nem no XVIII, mesmo no século XIX, os próprios ingleses na Guerra dos Boers insurgiam-se como é que poderiam estar a combater com alguém que se escondia atrás de pedras para fazer emboscadas. É algo absolutamente extraordinário e que ocorre também depois no século XX. Temos 2 inscritos, terminamos aqui as inscrições, temos o Pedro Avilés e temos o Sérgio. Vou dar a oportunidade ao Pedro Avilés primeiro e depois passamos ao nosso mais jovem participante e tertuliano, o Sérgio. Portanto, para já o Pedro e em seguida o Sérgio. Pedro. Ora, muito boa noite. As minhas saudações a todos os nossos participantes destes interessantes tertúlias, tanto portugueses como brasileiros, e em particular também uma saudação especial para o nosso orador 2, o Miguel Dantas da Cruz, que é um autor que eu muito admiro como grande investigador histórico, tem feito muito para que conheçamos melhor a nossa história e em particular na relação com o Brasil. Eu queria dizer primeiro, fazer um pedido para todos os nossos participantes nestas tertúlias, é que todos nós limitássemos o tempo que intervimos a falar, porque alongamos muito e acabamos por tirar a possibilidade aos outros de falar. E, aliás, devíamos tentar fazer todos nós uma tentativa de sintetizar mais aquilo que queremos dizer, para não nos alongarmos com... Agora, voltando, portanto, dando o exemplo, eu queria dizer que eu subscrevo bastante aquilo que o nosso professor Miguel Dantas da Cruz nos falou hoje. É realmente, como também o Acaritas lembra, bastante original chamar-nos a atenção para isto, para este aspecto que ele falou, ligando um pouco a religião ao comportamento político ou militar dos portugueses, é realmente original e é interessante. Eu queria dizer o seguinte, e isto portanto aqui respondo também a todos os que interviram antes de mim. Há uma confusão, evidentemente, que o mar em Portugal é constante em tudo, desde sempre até hoje. Começa desde a nossa independência, explica-se pela simples razão de que tínhamos uma insuficiência alimentar terrível, nós precisávamos importar comida do estrangeiro, portanto precisávamos de sair para o mar, e por outro lado tínhamos o permanente risco espanhol nas costas. Portanto, para nós o mar era a saída e a defesa, a saída para nos alimentarmos e a defesa, e portanto desenvolvermos o nosso comércio marítimo e a defesa contra o risco constante de perdermos a nossa independência para os nossos vizinhos espanhóis. Ao longo do tempo, este mar foi sempre a constante, em qualquer século havia sempre, que seja mesmo no tempo de Dom Afonso Henriques e dos seus filhos e dos primeiros reis, nós vemos toda a política diplomática imediatamente tentar desenvolver relações com o norte da Europa e com a Espanha, com a Itália. É uma constante, e essa procura sempre à roda do comércio marítimo, sempre à roda da atividade marítima, depois continuando com os descobrimentos, e vai continuar sempre até chegar ao fenómeno Brasil, e aqui é muito interessante porque realmente rompe todo o desenvolvimento constante da história portuguesa. O Brasil, quando Portugal toma consciência no século XVII, quando perde por um lado o controle do seu comércio marítimo com o Oriente, porque não te esqueçam desta coisa, este número que eu lhes vou dar, que é sempre interessante. Em 1620 haviam 6 navios, seis navios da Carreira das Índias que partiam de Lisboa para o Oriente. Enquanto nós enviávamos 100, os ingleses enviavam já para cima de 60 e os holandeses para cima de 100. Portanto, aí estávamos ultrapassados. E ao perdermos esse comércio do Oriente, nessa altura tomamos consciência da importância agrícola e mineral do Brasil, e então concentramos no Brasil. E o Brasil passou a ser então a nossa grande âncora. E é a partir daí que, portanto, as nossas políticas marítimas e as nossas políticas na Europa se vão modificar. Mas para a Europa,
nós estivemos sempre voltados para a Europa. Estivemos voltados para a Europa em termos de comércio. Está claro que não, e isso é que é a nossa diferença em relação a outras potências continentais. Não tivemos envolvidos na Europa, nem politicamente, nem religiosamente, como muito bem me lembrou aqui o nosso orador. Aí não, mas para nós a Europa era constante. Precisávamos da Europa para o comércio, para comermos e para nos defendermos. Mas era um envolvimento com a Europa muito, muito, muito diplomático, muito especial. Pronto, não queria dizer mais nada. Muito obrigado a todos e muito boa noite. Muito obrigado, Pedro. Miguel, eu se calhar dava a voz ao Sérgio, não era propriamente uma pergunta, era uma intervenção, mas depois darei a oportunidade para comentar. Já agora passava a palavra também ao Sérgio, que aqui está connosco pela primeira vez e esperemos que volte. Sérgio. Muito obrigado. E, assim, como o Pedro de Avilés comentou, que a nossa saída geralmente sempre foi para o mar, e também foi uma defesa e que nos ajudou a construir, que ajudou a Portugal a construir um dos maiores impérios da história e que inaugurou a Era dos Descobrimentos. E isso, assim, de uma certa forma, impactou nossa história, mesmo que no começo o Brasil só era uma colônia agrícola que não impactava muito no Império, só mais territorialmente, mas a riqueza realmente estava no Oriente. Primeiro a primeira capital brasileira em Salvador, e aí foi trazendo um pouco de conhecimento para o Brasil aos poucos, e em São Paulo o Brasil começou a crescer mais, mas nunca foi muito grande para Portugal, e Portugal, mesmo se enriquecendo no Oriente, quando ele perde o Oriente, ele vem para o Brasil, Portugal vem para o Brasil, não fica assim, e o Brasil já estava, assim, o território brasileiro estava grande e ainda assim vazio, e Portugal, com um território pequeno, e com uma população que não era tão grande, conseguiu dominar o mundo. Isso mostra também como a competência naquela época de Portugal foi uma coisa revolucionária. Imagina alguém naquela época, era muito mais perigoso assim do que ir para a Lua. Alguém morria esqueci quem falou que morria metade da tripulação de um navio, atravessava o oceano, chegava nas Índias, tinha que tentar pôr algum posto comercial lá, e não tinha tantos guardas e guarnições, e isso, Portugal, mesmo com poucos soldados, conseguiu fazer um super império, e isso até mostra o poder de Portugal na Batalha de Guararapes, do Morro dos Guararapes, que mostra a inferioridade numérica, usando o terreno e o conhecimento do terreno a favor do exército luso-brasileiro. Isso também mostra uma batalha que em outra época, mais ou menos, que era a Jubarrota, que mesmo com números muito maiores, os portugueses ganharam de Castela. Isso mostra também todas as batalhas na Índia. Por exemplo, um cerco de 100 portugueses aguentando segurando um forte contra as 1.000 indianos. E também outro fator que ajudou muito Portugal eram os barcos, que você pode ver na Batalha de Dia, a tecnologia da Marinha Portuguesa era muito superior da Marinha Otomana ou da Indiana. Até mesmo se a gente vê a Batalha de Lepanto, a própria Marinha da Liga Santa era muito mais inferior do que a Marinha Portuguesa. Sérgio, muito obrigado, obrigadíssimo pela intervenção, muito obrigado. Vou passar ao Miguel para fazer e tecer os seus últimos comentários. Muito obrigado pela participação de todos. Miguel? Eu não tenho muito mais a dizer, queria agradecer os comentários, queria especialmente fazer aqui um agradecimento ao Sérgio. Não é muito habitual, não é? Isto é uma coisa muito divulgar, ver alguém tão novo a interessar nestes temas, que normalmente são considerados chatos pela maior parte das pessoas, e portanto o Sérgio foge um bocado aqui à regra, ainda bem, e aconselho a manter-se interessado. Faço-lhe uma recomendação, Sérgio. Eu sei que é novo, mas convém sempre termos noção que as fontes que existem o Sérgio hoje, quando escreve uma carta ou quando escreve um e-mail,
tem noção que o que está a escrever é a sua visão, Sérgio. E quem escreve as fontes neste período também está a projetar o que entendia ser, o que lhe interessava. Não há comentários ingênuos nem inocentes. Nós temos que ter sempre cuidado com esta forma como interpretamos as fontes. Mas parece-me o seu interesse por fontes fantástico. Recomendava-lhe, visse também, imagino, quando está a ver comentários, as fontes sobre o cerco de Diu, veja também as fontes, se tiver um dia paciência, daqueles que participaram na guerra contra os portugueses. Às vezes ficamos mais enriquecidos com a visão do outro lado também, a ver como é a coisa funciona. Isto só mais que enriquece a sua perspectiva, que já de tão novo parece excelente. Os meus parabéns. Aos outros, pronto, mais uma vez agradeço os comentários, as perguntas, as críticas, as sugestões, por todas elas são bem-vindas, porque é mesmo isto que estamos aqui a falar. Estamos a falar de uma reinterpretação constante do passado, que tem sempre momentos que nunca é unânime, nem pensar, e gera sempre alguma debate. E quando uma apresentação gera debate, deixa-me sempre algo satisfeito, porque é sinal que ele suscitou algum interesse nas pessoas e, portanto, mesmo que nem todos possamos concordar com o que os colegas vão dizendo, há qualquer coisa de positivo nisto. É sinal que as coisas estão vivas, que o assunto interessa e que mexe com as pessoas. E parabéns, porque ao fim e ao cabo, como foi dito no início, conseguimos manter-nos no essencial afastados de considerações mais atuais que não nos interessam aqui para o nosso estudo, que é um período muito anterior ao nosso. Nas outras sessões não sei, mas nesta garantidamente tivemos livros desta questão. Mais uma vez obrigado. Muito obrigado, Miguel. Obrigado nós por ter vindo e ter partilhado connosco esta excelente lição e esta nova visão, uma visão muito interessante relativamente à evolução, no fundo, da teoria militar portuguesa no mundo no século XVII. Antes de anunciar a próxima tertúlia, quem será o próximo tertuliano, vou passar a palavra para o Brasil, para o professor César Barbo, para tecer algumas considerações, e depois eu, antes de fechar a sala, apresentarei quem será o próximo tertuliano. César. Bom, vou ser bastante breve. Eu queria agradecer do lado brasileiro a presença do Miguel, né? E eu tinha vontade de falar muito, mas eu não vou. Mas uma coisa me chamou a atenção, né? Como o Rui pontuou no início, não é frequente que a gente dê um retorno, vá tanto atrás daquele período que, em geral, é o período que a gente tem tratado nas tertúlias. Tudo bem, isso é bastante interessante. Por quê? Porque é fato que, quanto mais para trás nós formos, mais essas fontes que balizam o nosso julgamento e a construção de qualquer tese ficam sujeitas a uma forma específica de quem construiu essas fontes, uma narrativa que, invariavelmente, ela é autoral e pautada por certos olhares, né? Então, principalmente para o Sérgio, que eu achei muito voluptuoso, muita vontade de falar e mostrar que sabe alguns dados, tal, né? E o comentário do Miguel para ele de ver o outro lado, né? Procurar fontes que falem dos dois lados do embate, para que você chegue, não na verdade absoluta, você nunca vai conseguir, lamento dizer isso a você, mas pelo menos em uma precisão possível, e uma consistência narrativa daquilo que foi a história, que acho que esse é o máximo que a gente pode almejar, ser consistente na nossa narrativa. E quando o Miguel traz alguns pontos, né, ele pegou as pedrinhas lá e foi montando uma narrativa bastante coerente, mas que invariavelmente gera posições que possam ser contrárias. Essa questão de se Portugal se virou para si ou não, dá para a gente fazer uma tertúlia sobre os dois lados com êxito. Mas isso é uma das intenções das tertúlias também, senão não teria por quê, ficar todo mundo aqui vendo falar uma coisa que é lugar comum, todo mundo aplaude e vai embora para casa. E dentro sempre pautado pelo respeito das colocações e pelo nível das pessoas que estão fazendo as colocações, isso é muito bom para o nosso processo. Tá? Então, eu devolvo ao Rui para apresentar o nosso próximo convidado, que está aqui presente, que é o Sanches, e agradeço ao Miguel, tá bem? Obrigado, Miguel. Rui.
Próxima tertúlia, daqui a 15 dias, voltaremos então para o Brasil, e do Brasil teremos o João Carlos Sanches, que nos vai trazer como tema a expedição alemã na Amazónia, 1935-1937. Há séculos, desde a descoberta do Brasil, o Brasil recebeu sempre várias missões científicas com o objetivo de estudar aspectos da geografia, da botânica, da biodiversidade, da riqueza mineral, de todos os campos do conhecimento humano dessa vasta dimensão amazónica. No século XX, o país foi visitado por muitas expedições científicas, e em especial de americanos e de alemães. Uma expedição em particular chama a atenção a presença dos alemães no Vale do Rio Jari entre 1935 e 1937. E connosco teremos o João Carlos Sanches, suponho eu, dos tertulianos mais antigos, acho que nunca falhou nenhuma das tertúlias destes já quase 3 anos que vamos falando. João Carlos é funcionário público federal, é aposentado, trabalhou mais de 3 décadas na inteligência do Estado, é licenciado em História no Centro Universitário de Brasília e especializado em Metodologia e Didática do Ensino na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, atual Centro Universitário Claretiano de São Paulo. Apresentarei mais profundamente o João Carlos Sanches. A todos uma boa noite, a todos um excelente ano 2023 e voltem a estar connosco daqui a 15 dias. E Sanches é membro do IGHMB. Sim. Sanches é do IGHMB, honorário, hein?